Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê uma boa noite de trabalho. Bom, hoje nós teremos um monte de recado para dar, né? Mas estamos chegando no final do ano. E se a gente pensar na nossa casa, o nome da nossa casa é Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus. E esse segundo nome, ele leva muito forte essa bandeira do assistencialismo. E, como todo mundo, vocês vão ouvir muito daqui até dezembro, a gente pedindo para encher as nossas sacolas de alimentos. Ali na entrada tem uma caixinha que tem essa sacola com os itens aqui. Normalmente, por mês, a gente faz aí umas 450 cesta básica. Ah, mas um fala que é 400, outro fala que é 410. A gente faz mais ou menos 450 cesta básica. Por quê? A gente tem 400 e poucas famílias que a gente atende todo mês. Mas sempre tem um que vem, esse mês eu quero entrar, eu quero começar. E aí a gente faz uma cesta. Aí tem aquela família que tem muito mais pessoas que a gente acaba dando mais uma cesta. Então, é mais ou menos 450. Só que quando chega dezembro, a gente entrega 3 cestas por família. Então, é só fazer a conta. De 450, nós vamos para 1.300 cestas básicas. O ano passado, a gente não conseguiu bater a meta das 3. A gente entregou 2. Vamos nos esforçar esse ano, porque essa parte assistencial é muito importante. É muito importante, porque são as famílias que precisam realmente. Quando chegar janeiro, vocês não vão me ver pedindo aqui, porque janeiro a gente não pede. As 3 já servem para dezembro, janeiro e fevereiro. Então, para não me ver pedindo alimento aqui, nem a Heleninha, nem a turma aqui, vamos contribuir. Pegar a nossa sacolinha, colocar, se possível, colocar tudo. Se não, pega o item que dá. Porque se cada um daqui contribuir um pouquinho, a gente consegue montar as nossas cestas e atender todas as famílias no final do ano, ok? Então, vamos colocar essa parte assistencialista do Paz e Amor mais em prática. E na segunda-feira, a gente tem como alimento para a gente trazer aqui o macarrão, né, Marisaura? E ela sempre fala para a gente trazer o espaguete, porque o espaguete rende mais. Então, vamos trazer o macarrão, vamos deixar lá bonitinho e, se possível, trazer os outros itens da cesta também, ok? Então, vamos para os trabalhadores da noite. Hoje, nós temos quem vai fazer a leitura do Evangelho, mensagem e prece inicial, a Águida. Na vibração das águas e prece final, o Wagner. E hoje, para a gente ter... Peraí, está faltando alguém aqui. A vibração geral e dos passes, o Rubens, né? E hoje, nós vamos ter a grata presença, assim, porque é como se fosse uma aula, né? Que professor sempre está dando aula para nós. A nossa chefe vai falar para nós do Evangelho, capítulo 20, o Evangelho, do Evangelho, Missão dos Espíritas e Obreiros do Senhor. Então, vamos ter uma aula com a nossa chefe hoje, com a Marisaura, que vai falar conosco hoje à noite. Que Jesus nos abençoe. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Acho que o calor está espantando o povo, né? Entrou o verão aí e o pessoal está meio que fugindo. Sejam todos muito bem-vindos, que nós tenhamos uma boa noite de trabalho. Que Jesus nos abençoe. E eu estou derretendo. Boa noite a todos. Boa noite aos que nos assistem aqui pessoalmente, aos que estão pela internet, né? Que a gente consiga ter uma noite assim bem tranquila, onde a gente possa ouvir a palavra com todo o amor. Então, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, Missão dos Espíritas, Erasto, Paris, 1863. Não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada, pelas vozes proféticas superiores, e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos.
segundo o bom ou o mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores. A língua de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades e a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente às pessoas que não quererão escutar as palavras de Deus, porque essas palavras os convida incessantemente ao sacrifício. Agora, de Vigiai, né, e Orai, de Carlos Bacelli. Caminha e chegarás. Não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as tuas mãos com o bem, e a tentação se afastará. Na medida das tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Assim, acalmando os nossos pensamentos, deixando toda a correria do nosso dia, para nos prepararmos para uma reunião, onde com certeza vamos receber muita luz, porque esse ambiente é sempre preparado pelos espíritos que aqui permanecem o dia todo, né, nesse trabalho, sem trégua, determinados a fazer com que nós possamos receber toda a luz divina. Que Maria de Nazaré também possa estar conosco, abençoando e cuidando de todos nós. Que o calor venha da nossa alma, que o frio fique lá fora, pois estamos aquecidos pelo amor do Cristo e pelo Evangelho. Que a Marisaura possa ser iluminada, intuída, para fazer uma palestra muito proveitosa, que todos nós recebamos com muito amor e gratidão. Que assim seja. Não, também está muito baixo, né? Tá bom. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Hoje eu vou pegar o gancho do Marcelo da semana passada, mas eu estou extremamente nervosa, porque tudo que tinha para dar errado deu nessa palestra. Computador pifou. Tive que pegar a palestra que estava no computador para refazer. Você nunca refaz aquilo que você fez a primeira vez. Aí você começa a estudar, chega a visita. Aí inventam de fazer almoço de aniversário. Aconteceu tudo. Mas vamos lá. Qual é a missão dos espíritas? Esse capítulo, o capítulo 20, ele vem nos lembrar que nós nos achamos, muitas vezes, os bambambãs. Só que o Espiritismo não começou conosco. O Espiritismo começou muito antes. Vamos pensar primeiro quem é a vega mestra do Espiritismo. É nosso Mestre Jesus. Jesus foi anunciado muito antes da sua vinda. Como que ele foi anunciado? Ele foi anunciado pelos apóstolos. Muita gente achava que aquelas pessoas que estavam anunciando a vinda do Messias eram pessoas que estavam alucinadas, que eles não estavam falando de uma verdade.
E cada um, em uma época, anunciou de uma forma. Então, Moisés também foi um anunciador da vinda de Jesus. Quem mais que anunciou Jesus? Os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos. E, por último, os espíritas falaram da vinda de Jesus. Vamos começar pensando na caminhada dos apóstolos. Quando a gente lê o Evangelho, quando a gente ouve falar de Jesus, a gente não tem a sensação que a gente estava acompanhando aquele homem em todas as suas caminhadas. A gente tem essa sensação. Quando a gente passa por uma dificuldade, que a gente faça uma prece e a gente diz: Jesus, segure em minhas mãos e me ajuda a caminhar, a gente tem a sensação daquele abraço carinhoso, daquela receptividade que ele sempre teve para conosco. E nós, às vezes, duvidamos. Mesmo sendo espíritas. O que é ser espírita? Ser espírita é vir na casa espírita? Ser espírita é ler o Evangelho? Ser espírita é ler as obras básicas? É isso que é ser espírita? O que Jesus nos ensinou? Ele nos ensinou o amor de um para com o outro. Então, o Espiritismo tem que estar baseado no amor universal, no amor que eu tenho para o meu irmão, o respeito que eu tenho para com o outro. E quando nós pensamos no Espiritismo, nós temos que pensar que nós estamos aqui aprendendo. Quando nós chegamos aqui no Paz e Amor, nós temos tudo organizado. Eu já falei isso várias vezes. O prédio, o trabalho, está tudo organizado. Começou assim. Olha, gente, eu sou tão velha, sou tão antiga, que eu sou do Espiritismo lá de Minas, aonde ele começou com as pessoas praticamente analfabetas. Um ou outro tinha uma certa escolaridade. E os outros, e aqueles que tinham aquela escolaridade, é quem lia o Evangelho e interpretava o Evangelho de acordo com o seu conhecimento, com a sua cultura. E os outros tinham as intuições do mais alto. Por que será que Minas Gerais é praticamente um berço do Espiritismo? Porque ali foram reencarnados os mais devedores. E quem foram esses que divulgaram o Espiritismo? No Brasil, nós tivemos grandes mestres, mas e antes? Vamos começar com Allan Kardec. Será que Allan Kardec, ele surgiu do nada, era um professor, eu tive uma intuição que os espíritos vão falar comigo? Não. Antes, eles estavam sendo preparados e vieram mensagens do mundo todo e ele foi catalogando aquelas mensagens através dos trabalhos das mesas girantes. E Kardec, Marcelo, acho que até falou isso, ele ficou tão sobrecarregado que ele recebeu uma mensagem: se isola, que você vai conseguir coordenar tudo aquilo que você está recebendo. E ele se isola durante alguns meses e ali ele consegue coordenar primeiro o Livro dos Espíritos,
que é um livro que quem não leu precisa ler, porque é um livro extremamente didático. Para nós sermos espíritas, nós precisamos estudar o livro dos espíritos. Porque a pergunta é, o que é espírito? O que é isso? O que é aquilo outro? E a resposta está grafada embaixo, como se fosse um professor dando aula para um aluno que pouco conhecimento tem. Então, hoje, quando nós recebemos todo esse conhecimento da missão dos espíritas, nós já estamos recebendo de bandeja o prato pronto. Nós não tivemos que plantar, nós não tivemos que colher, nós temos simplesmente a obrigação de estudar. Estudar enriquece a qualquer um. Estudar nos traz conforto. Ouvir uma palestra no YouTube, hoje nós temos tanta facilidade para poder saber o que é o espiritismo, qual é a missão dos espíritas. Nós ligamos o celular, tem o YouTube, tem mensagens espíritas, as mais verdadeiras. A gente precisa saber selecionar, porque tem tanta coisa que tem hora que eu falo, gente, eu vou ver o que está saindo de novidade sobre o espiritismo, porque estão começando a querer inventar o espiritismo outra vez. Só que, quando aparece lá, olha, se você quer melhorar, você sopra canela na porta de casa, eu fico pensando com os meus botões. Olha, a pessoa quando vai assoprar a canela, eu fico pensando na sujeira que faz, primeira coisa. Mas quando ela vai assoprar a canela, ela está com tanta boa vontade que a coisa melhore, que ela tem uma boa intenção. Quando ela faz uma simpatia lá para poder melhorar de vida, ela está elevando os seus pensamentos. Ali é o primeiro caminho. Alguém aqui estudou na cartilha, meu Deus, Caminho Suave? Caminho Suave foi a base para que todos nós estudássemos. Então, hoje, todas essas novidades espirituais que estão aparecendo por aí, gente, isso é ótimo. Porque isso está despertando em todo mundo a vontade de se melhorar. A vontade de fazer para o outro aquilo que gostaria que fizessem para você. E isso é o primeiro passo do Espiritismo. O que Jesus nos ensinou? Amar o próximo como a si mesmo. Se eu desejo para o outro aquilo que eu desejo para mim, eu estou desejando bem para ele, porque eu não quero ficar mal. Eu não quero ficar ruim. Eu não quero piorar. Eu quero melhorar. Então, se eu desejar para o outro aquilo que eu desejo para mim, eu estou me melhorando e melhorando os meus pensamentos, eu estou melhorando tudo ao meu redor. Convidar para vir na casa espírita é o primeiro passo. Quem não vem pelo amor, normalmente vem pela dor. Quando a gente vem pela dor, a gente vem com o coração dilacerado, mas a gente é tão bem recebido numa casa espírita que a gente se emociona e passa a frequentar, a estudar e normalmente a trazer alguém de casa. Quem é espírita tem a sacrossanta mania de querer que toda a família seja. Vocês conhecem? Que toda a família seja, que o filho seja, que a nora seja, que o genro seja. E vocês podem ter certeza que quem se chega na sua casa são aqueles que você precisa aprender a respeitar. Porque normalmente tem outra religião, tem outro pensamento ou nem conhece Jesus.
Nem conhece. Você sabe rezar o Pai Nosso? Te olha com uma cara estranha e fala, que isso? Não sabe. Você precisa respeitar. E o que você faz para aquela pessoa se chegar a você? Você tem que praticar o bem. O que é mais importante no Espiritismo? É eu saber sobre a comunicação com os espíritos ou sobre a caridade? O que é mais importante no Espiritismo? Eu receber uma mensagem psicografada ou eu levar a sopa para aquele que está lá na rua com frio e com fome? O que é mais importante? Jesus disse, faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse para você. E eu não gostaria de estar com fome nem com frio. No nosso quarteirão, né, Heleninha, tem um senhor que ele normalmente não aceita que você doa nada para ele, que leve nada. Com este frio, ele está lá sem agasalho, descalço. Aquilo me incomoda tremendamente. Esses dias ele estava mexendo no lixo, eu cheguei e falei para ele, não mexa no lixo, eu vou buscar comida para o senhor. Eu não sei o que, ele ficou me esperando, e eu fiquei tão feliz, porque ele não faz isso. Você chama a prefeitura para recolhê-lo, ele não vai, ele não quer ir. Então, o que nós espíritas podemos fazer? Se a gente oferece toda ajuda, não tem como ajudá-lo, vamos fazer uma prece. Vamos dar um abraço naquela mãe que chega aqui desiludida com problemas dos filhos. Vamos levar uma palavra de consolo para aquele que recebeu um diagnóstico de uma doença. Esta é a missão do espírita. É olhar para o outro como um verdadeiro irmão. Divaldo Franco, ele fez a última palestra dele para o público dia 20 de fevereiro e faleceu 2 meses depois, desencarnou 2 meses depois. Ele não desistiu de levar para ninguém a palavra de consolo. Ele não desistiu de acudir aquelas famílias que se chegam à casa aonde ele tem aquela obra social. Raul Teixeira, um grande espírita, divulgador da doutrina espírita, mesmo após um grande acidente vascular que ele teve, um incidente que ele teve, ele continua trabalhando na sua obra social, procurando elevar os jovens para uma vida melhor. Porque ele sabe que recuperar um jovem da rua é tirar alguém da penitenciária. Então, o que nós espíritas temos como missão? Eu, depois que estudei para poder montar a palestra, que não era essa fala, que era a que está no computador, que eu tinha até falado sobre os profetas, eu fiquei pensando, eu cumpri, eu cumpro, eu estou no caminho certo. Aí depois que eu estudei bastante, eu falei, ó Jesus, eu já vivi quase tudo da minha vida. Eu estou entrando na última década. Se eu desencarnar logo, me deixa pouco tempo em cima, me deixa voltar como professora. Que eu juro que eu vou ser melhor. E quero ser de periferia. Como sempre fui. Porque trabalhar, tirando uma criança da rua, é você estar criando um homem de bem. A casa espírita que trabalha com as crianças da periferia, como aqui no sábado,
Eu admiro muito a Leila com o trabalho que ela faz aqui, junto com a equipe dela no sábado. Quando ela traz aquelas mães para o salão, que elas ouvem falar de Jesus, gente, esta é a missão. Aquelas crianças que não têm esperança, ouvir falar de Jesus é dar para elas uma luz. Quando, na segunda-feira, tem os trabalhos das assistidas, que elas aprendem uma profissão, elas estão assumindo quem elas são como pessoa. Essa é a missão dos espíritas. É fazer com que o outro cresça. A missão dos espíritas não é só aqui vir dar passe. O passe é um alívio para todos nós. Mas a maior missão é ajudar o próximo. Chico Xavier deixou mais de 400 obras. Qual foi a grande missão de Chico Xavier? É nos dizer que nós somos produtos, seremos na espiritualidade, o produto daquilo que nós fomos aqui. Que ninguém foge aquilo que fez. Se você for bom, você colherá flores. Se você não for, você vai ter que arcar com a sua responsabilidade. Então, a grande missão do Chico foi dizer para nós que nós somos produtos de nós mesmos. Que nós não adianta a gente ler o Evangelho e não fazer o que ele nos ensina. Não adianta você não crescer como pessoa, porque você vai reencarnar de acordo com aquilo que você fez um dia. Foi muito interessante que eu estava lendo um dos livros, porque quando eu vou estudar, eu começo a empilhar livro e vou pegando um por um. Uma mensagem do Chico que ele diz assim: quando você olhar para alguém com um problema muito sério, não tenha pena dele. Ele é fruto daquilo que ele fez e as consequências são inerentes ao seu desempenho aqui em uma reencarnação. Então, vamos pensar qual é a nossa missão como espírita. Não era nada disso que eu ia falar com vocês, mas quando eu sentei ali, eu pedi muita intuição, muita, que eu pudesse falar com quem estivesse precisando. Vamos pensar que nós já seguimos os apóstolos de Jesus, que nós somos como Pedro, ranhetas, malcriados, que nós somos como Tomé, nós duvidamos das coisas. Mas vamos pensar que nós somos como aqueles irmãos que foram para a arena para serem devorados pelos leões, acreditando que Jesus era a nossa salvação e que Ele esteja conosco durante toda essa semana, nos trazendo paz, luz e serenidade. Obrigado. Tá bom. Entenderam por que ela é a chefa? Marisaura, obrigado pelas palavras, pelos ensinamentos. E nós vamos dar sequência aos trabalhos, pedindo aos médiuns que tomem seus locais e já comecem os passes.
E nós vamos mentalizar Jesus à nossa frente, um pouco mais ao alto, rogando a Ele que possamos sentir Sua presença nesse instante, sentir o calor que vem de Sua luz, de encontro ao nosso coração. Jesus, nosso modelo e guia, que disse que onde estivesse mais de uma pessoa reunida, ali Ele também estaria, e assim tem sido por todos estes séculos. Podemos muitas vezes nos sentir abandonados, mas quando passa aquele sofrimento, aquela agonia, nós olhamos para trás e entendemos que em momento algum estivemos sós. Porque ali estava Jesus, ali estava nossa Mãe Santíssima, ali estavam nossos mentores e amigos espirituais a nos inspirar, a nos fortalecer, dizendo: siga, continua. E por que haveria de ser diferente agora? Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que alivie nossos sofrimentos, nossas angústias, que consigamos tudo aquilo que buscamos para nós mesmos ou para algum ente querido que passa por algum tipo de necessidade. Permita essa luz que vem do alto possa entrar pelos nossos coronários, nos reequilibrando, indo de encontro aos nossos centros energéticos, nos tranquilizando, nos acalmando, nos fortalecendo para o dia a dia. Agradecemos profundamente, Jesus, por podermos estar aqui, quando tantos, infelizmente, estão enfermos e em algum leito. A estes, pedimos a cura, a melhora. Pedimos que este bálsamo de cura possa chegar a cada um de nós, nos devolvendo a saúde física, mental, espiritual, orgânica. E pedimos a Sua bênção para poder seguirmos a cada manhã que se inicia e agradecer toda noite que chega para o nosso reequilíbrio novamente. Obrigado, Jesus, por tudo que faz por nós. E lembrem-se, como foi dito na palestra, o que vale mesmo é a nossa postura no dia a dia, o bem que fazemos, a paciência, o perdão, nossas atitudes, nossas posturas, porta fora de uma casa de oração. E agora que recebemos este amparo fraterno, vamos doar um pouco do melhor que pudermos, através das vibrações, e rogando a Jesus, nosso Mestre, que envolva o planeta Terra em paz, que toque o coração destes dirigentes de nações e que possam de alguma forma selarem a paz, que de alguma forma possam reconstruir tudo aquilo que hoje é escombro. Possa essa luz emanada por Jesus chegar aos corações daqueles que perderam tudo nessas guerras. Que tenham a esperança, que tenham a fé
de continuar. Pedimos que olhe também pelo nosso Brasil, essa diferença social gigantesca, que consigamos fazer a nossa parte, auxiliando aquele que temos alcance, que possa reduzir a drogacidade, a violência, que esses irmãos que perambulam pelas ruas, sem o endereço para voltar, na maioria das vezes entregues aos vícios, possam de alguma forma retomar a vida com dignidade. Agradecemos, Jesus, o trabalho que temos, os estudos, os colegas que lá estão, que sejam agraciados com a sua bênção. Se porventura estamos sem o trabalho, sem o estudo, pedimos a Ti, possa, o mais breve possível, nos encaminhar. E logo, logo, também fazemos parte de uma instituição. Por fim, Deus, pedimos humildemente, como sempre, vá até nossa casa, nosso lar, visita cada cômodo, cada cantinho ali existente, com tua luz possa toda e qualquer força menos feliz, menos esclarecida, serem amparadas e auxiliadas, levadas a um local permitido por vós. E abençoa cada um dos nossos queridos que lá estão, aliviando seus corações, suas mentes, fortalecendo a cada um deles. E pedimos por nós mesmos, falhos ainda, mas com a intenção, dia a dia, passo a passo, irmos melhorando, observando nossos erros, e de acordo com o que nos ensina, de acordo com o que nos deixou de exemplo, irmos evoluindo, porque esta é a lei, evoluirmos. Agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos aqui, recebendo toda esta energia. E neste momento, aquele abraço fraterno que o mentor amigo vem e nos dá. Obrigado, Jesus, por este momento. Fiquem todos com Deus. Amém. Permanecendo nesse ambiente acolhedor, de muito amor e serenidade, desse momento de passes que o Rubens tão bem conduziu, eu convido a todos a fecharem os olhos e a mentalizar a natureza, seus rios, cascatas, flores, plantas, raízes e ervas, pedindo a toda a equipe espiritual responsável pela manipulação desses recursos possam fluidificar as águas que aqui trouxemos, as águas dos nossos lares, as águas dos hospitais, as águas das clínicas de repouso, as águas das clínicas dos dependentes químicos. E ao bebermos dessa água, juntamente com o medicamento, se assim estivermos fazendo uso, sempre antecedido por uma prece, ou por um sentimento de gratidão, ou a leitura de uma palavra edificante, que essa água fluidificada possa ser o nosso medicamento espiritual, que nos fortaleça, que nos equilibre e que melhore a nossa saúde. Em termos de saúde, permita-me fazer uma lembrança relativa a esse mês.
pedindo a todos que elevem os seus pensamentos para manter uma sintonia e pedindo principalmente que roguemos aos espíritos protetores da manipulação dessas águas, que dirijam toda essa energia na fluidificação das águas de hospitais onde se encontram mulheres internadas por processos oncológicos e principalmente pelo câncer de mama. Que elas tenham a força, a tenacidade, a confiança e a paciência que tudo se resolverá, lembrando que a paciência de Deus é inesgotável para conosco. Gostaria também de agradecer a presença de todos os mentores aqui presentes, facilitando o trabalho e amparo a essa fluidificação das águas. Por fim, obrigado a todos pela presença, pela reunião que hoje tivemos, pelo amparo de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, dos mentores da casa e principalmente dos trabalhos de evangelização, vibração e passes, por toda essa benfeitoria que nos causaram, dando otimismo, dando-nos sensações de energias positivas e revigorantes, e que passamos a ter em mente que o aprendizado aqui de hoje, que o aprendizado emotivo, que o aprendizado do abraço de Jesus, que o aprendizado de ser espírita e não frequentar a casa espírita, seja o suficiente para que tenhamos uma semana reabastecidos de fé, força e coragem para a luta contra as adversidades. Uma boa semana a todos, muita proteção e saúde. Graças a Deus. Amor em Jesus.